Olá, desejo a você que nos ouve e nos acompanha um excelente momento no Voz Ativa, programa produzido pelos acadêmicos de comunicação e multimeios da Unicesumar. Eu sou o Lorenzo Valêncio, responsável por apresentar essa edição especial que tem como tema um ano do Voz Ativa. O Voz Ativa surgiu em junho de 2025, criado pelos alunos dos cursos de Publicidade e Propaganda e Comunicação e Multimeios, integrantes da consultoria de comunicação júnior da Unicesumar, a Conjúnior. O projeto nasceu com a proposta de resgatar a experiência e a nostalgia do jornal impresso, transformando a rotina universitária em informação, experiência e protagonismo acadêmico. Ao longo desse primeiro ano, o Voz Ativa se consolidou como um espaço de expressão universitário, acompanhando eventos, projetos, ações sociais, iniciativas de empreendedorismo e histórias vividas dentro do campus. Hoje, o projeto reúne cerca de 20 consultores envolvidos na produção jornalística, reportagens, entrevistas, fotografia, edição e produção audiovisual. Em suas 12 edições impressas, o Voz Ativa já ultrapassou a marca de 12 mil exemplares produzidos, mostrando a força e a importância do jornal universitário dentro da instituição. Nesta edição especial, vamos recordar a trajetória do Voz Ativa, como jornal impresso, relembrar pautas marcantes, coberturas importantes e entender como o projeto se concretizou. Para falar sobre essa trajetória, recebemos a docente e jornalista Bruna Pellegrini, que atua como editora-chefe do jornal Voz Ativa. Fique conosco, porque a partir de agora vamos recordar histórias, conquistas e momentos que marcaram o primeiro ano do Voz Ativa. De volta com o Voz Ativa, programa produzido pelos acadêmicos de comunicação e multimeios da Unicesumar. Eu sou o Lorenzo Valêncio, responsável por apresentar essa edição especial que tem como tema um ano do Voz Ativa. E para falar de algumas de suas experiências como editora-chefe do Voz Ativa, de sua trajetória, tenho como convidada a jornalista e docente Bruna Pellegrini. Bruna, seja bem-vinda. Muito obrigado por participar do nosso programa hoje. Olá, Lorenzo. Eu que agradeço pelo convite. É uma oportunidade muito bacana de falar aqui um pouco sobre a atuação da Conjúnior e do Voz Ativa. Bom, Bruna, para a gente começar essa conversa, eu queria saber como surgiu a proposta da criação do Voz Ativa. Então, a ideia, né, do Voz Ativa veio a partir da professora Larissa de Brito, que hoje está, né, como coordenadora nos cursos de administração, ciências contábeis e pedagogia. A professora Larissa, ela teve essa ideia, ela poderia com certeza contar melhor do que eu, mas pelo que eu sei, veio de um desejo de tentar trazer realmente a nostalgia do jornal impresso. Para esse universo, né, universitário, em que a gente tem muito um apelo do digital. Então, veio dessa ideia de trazer um pouco desse papel, né, do toque, dessa questão tradicional do jornal, para esse ambiente universitário que usa muito do meio digital. E, além disso, né, de proporcionar, de criar, né, um lugar, um produto em que os universitários pudessem se ver, em que a gente pudesse realmente falar um pouco sobre essa vida cotidiana da Unicesumar, que é tão rica, que tem tantos projetos, tantas ações, né, que acontecem, e ser um meio ali da gente conseguir ver tudo isso, divulgar todas as nossas ações, produzir e nos enxergar nesse jornal. Eu queria saber também, durante a produção do jornal, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram? Então, eu entrei como coordenadora da Conjúnior agora em 2026. Então, eu posso falar desse período, né, que é do primeiro semestre aí desse ano, que eu estou à frente do jornal Voz Ativa. Com certeza, lá no início surgiram outros desafios. Mas agora, quando eu entrei, veio, né, essa questão de tentar tornar esse jornal mais profissional. E como, então, trazer uma organização maior para o jornal. Então, o desafio foi realmente trazer uma rotina de produção, pelo menos uma organização, uma estrutura de redação para esses momentos nossos de encontro da consultoria, né, dos alunos que fazem parte do jornal Voz Ativa. Então, a gente passou para tentar entender, estruturar melhor o processo de pauta, de estrutura de pauta jornalística, para depois pensar no processo de apuração da notícia, das matérias jornalísticas. Então, falar, né, estudar sobre o texto jornalístico, passar por esse processo de redação, de correção de texto e de diagramação. E você falou das pautas, eu queria saber, na construção do Voz Ativa, como que é o processo para saber quais pautas merecem destaque em cada edição? Então, a gente começa na reunião de pauta, né? A gente, a cada edição, senta, faz uma reunião de pauta para levantar os assuntos que vão ser abordados na edição. Nessa reunião de pauta, a gente, como, né, em uma redação, a gente já começa a elencar as pautas quentes, que são aquelas, né, que tem um valor de urgência maior, né, que precisa ter ali
ser noticiada com um prazo ali que é mais curto, né, que chama ali mais atenção, e as pautas frias, que são aquelas que a gente consegue fazer com um pouco mais de tranquilidade, que não tem uma necessidade de sair numa edição de uma forma, né, tão rápida quanto seria uma pauta quente. Então, primeiro a gente já começa a perceber, né, o que teria mais destaque, o que teria mais força, pensando ali em pautas quentes principalmente, mas também em assuntos que são muito interessantes que poderiam vir numa pauta fria. Então, a gente tenta pensar ali em 3 destaques, né, para trazer na capa. A manchete, que sempre vai ser uma matéria, né, mais ali importante. E muitas vezes essa pauta que vai ter um destaque é algo que chama mais atenção para a faculdade como um todo, né, para a universidade como um todo, algo que tem uma notoriedade maior, mas às vezes também pode ser uma matéria que vai muito ao encontro da proposta daquela edição. Por exemplo, a edição de junho, né, do Voz Ativa, a gente está fazendo algumas matérias, alguns assuntos aí já é um spoiler, né? Mas alguns assuntos ali para o Dia dos Namorados, né? Então, eu tenho algumas matérias mais temáticas. Então, ali, um dos destaques na capa vai ser uma matéria que trata disso, do Dia dos Namorados. Sim. Mas outras, a gente precisa pensar em assuntos quentes, então, sobre eventos, sobre ações que aconteceram e que foram muito impactantes nesses últimos tempos, né, que antecederam a edição. Certo, Bruna, muito obrigado. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Voz Ativa. Desde pequena, eu sempre observei as pessoas. O jeito de vestir, de se expressar. Antes mesmo de entender, eu já sabia, a moda conta histórias. Mas transformar um sonho em profissão parecia distante. E se eu não fosse boa o suficiente? Foi aqui que eu descobri que criatividade também se aprende. E que ninguém queria sozinho. Na Unicesumar, eu não encontrei apenas um curso. Eu encontrei um caminho para transformar ideias em um futuro. De volta com o Voz Ativa, programa produzido pelos acadêmicos de comunicação e multimeios da Unicesumar. Para dar continuidade a essa celebração de um ano de Voz Ativa, o nosso repórter Gustavo Ruiz preparou uma matéria com os estudantes Daniel Demeterco e o Pedro Natel sobre suas experiências ao longo desse primeiro ano. No dia 12 de junho, o jornal acadêmico Voz Ativa completa um ano de existência. Produzido pela Consultoria Júnior de Comunicação da Unicesumar, o projeto reúne estudantes dos cursos de Comunicação e Multimeios e Publicidade e Propaganda em uma experiência prática de produção jornalística. Ao longo desse primeiro ano, foram mais de 5 edições publicadas, com cerca de 1.400 exemplares distribuídos a cada edição. As pautas abordam temas de interesse acadêmico e comunitário, levando informação para dentro e fora da universidade. Pedro, qual é a sua edição predileta do jornal até hoje? Minha edição favorita é a terceira, porque foi a primeira que eu consegui participar desse jornal. Eu escrevi uma matéria sobre os alunos de arquitetura que viajaram para o Rio de Janeiro. Foi muito legal entrevistar eles, entender um pouco mais sobre o projeto. Foi minha primeira experiência também dentro do jornalismo, onde eu pude contar a história ao invés de ficar por trás dela. Consegui falar com todo o pessoal, entender melhor sobre esse projeto e poder escrever isso, compartilhar com o pessoal. Eles ficaram muito felizes, então essa sensação é demais. Eu me senti muito grato por ter feito parte dessa edição que eu comecei, senti que eu comecei bem dentro do jornal Voz Ativa, e ela vai ficar marcada na minha memória para sempre, assim. Disse que foi seu primeiro contato, né, com um jornal, né, principalmente impresso, uma das suas primeiras oportunidades, e dentre elas, ser o pauteiro ou fazer a reportagem, qual você mais gostou? Eu me dou muito bem com a pauta, por uma outra experiência que eu já tive dentro do jornalismo, mas eu gosto muito de contar as histórias, de ser o porta-voz para as pessoas, poder entrevistar, poder repassar aquilo que elas pensam, aquilo que elas falam. Eu gosto muito dos dois, mas escrever uma matéria é muito especial. Fazer parte de tudo isso é incrível. O jornal Voz Ativa está na sua 7ª edição, com muitos personagens e histórias que já foram revelados, e ainda há muito mais por vir. Daniel, conta pra gente o que o primeiro ano do Voz Ativa representa para você. Então, o primeiro ano desse projeto, para mim, é uma marca muito forte, muito importante, visto que é um projeto que nasceu com muita esperança da gente trazer uma comunicação mais acessível e feita por alunos, para alunos, que era o nosso lema inicial um ano atrás.
Então, ver que passou-se um ano e a gente já teve tanta reformulação no jornal, tantas ideias novas, coisas que a gente precisou melhorar, coisas que a gente adaptou, e que a gente chegou a um ano com o jornal impresso, 1.500 cópias em cada edição. Então, é uma marca que eu acho muito legal de estar aqui também para poder continuar celebrando. Agora falando num contexto mais educacional, por que escolher um jornal impresso, resgatar isso para os dias atuais? Eu acho que o impresso traz uma credibilidade que o jornalismo digital nem sempre consegue entregar. E a gente também queria trazer essa nostalgia mesmo, né? Você pegar o papel e ver a foto, ler a matéria, você pode se ver lá, né? Alunos que já passaram, você vê que eles pegam as matérias e começam a mostrar para os outros colegas. Ah, olha, eu estou no jornal, é diferente de você só se ver num post de Instagram, como a gente está acostumado a ver nos últimos anos. Então acho que a gente retoma, volta alguns passos para trás e retoma uma tradição muito legal. Sob a coordenação de Bruna Pellegrini, o Voz Ativa segue consolidando o papel do jornal na formação acadêmica e na divulgação de conteúdos relevantes para a comunidade universitária e para a sociedade. Obrigado, Gustavo. Podemos ver que o Voz Ativa também contribui muito para o desenvolvimento de habilidades como escrita, entrevista, fotografia e trabalho em equipe dos acadêmicos. E para continuar o nosso bate-papo, relembrando a trajetória do jornal, volto a conversar com a jornalista e professora Bruna Pellegrini. Então, Bruna, eu queria saber o que mais te orgulha ao acompanhar os estudantes no Voz Ativa? Então, é muito gostoso ver o desenvolvimento deles, né, o crescimento, como eles vão se aprimorando, né, ao longo da trajetória do jornal. Mas eu acho que o que também dá muito orgulho é ver o empenho deles. Assim, realmente a força de vontade, o querer fazer cada vez melhor. Isso é algo que é muito motivador para mim, como professora e como coordenadora da equipe. Ter uma ideia, falar com os alunos e ver eles animados, com os olhinhos brilhando, assim, para fazer, né, aquilo acontecer. Às vezes eu recebo mensagem de aluno, esse tempo eu recebi, né? Ai, professora, eu estou aqui na banca de jornal comprando uma edição da Folha de São Paulo que eu quero entender melhor, né? Para usar como referência para o Voz Ativa. Então, ver isso, né? Ver que esse jornal ele acaba trazendo, aproximando para a leitura, para meios oficiais, para essa curiosidade e acaba fazendo com que esses estudantes eles tenham tanto empenho, tanto zelo para querer fazer um jornal, um produto melhor. Isso é realmente muito, muito gostoso, muito prazeroso e dá muito orgulho. Certo, Bruna, muito obrigado por ter participado conosco hoje aqui no Voz Ativa. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Mesmo em uma era cada vez mais digital, o Voz Ativa resgata a experiência do jornal impresso e mostra como esse formato continua sendo importante dentro do ambiente universitário. Por isso, vamos voltar a conversar com o Gustavo. Sim, Lourenço, a gente está aqui com o professor Thiago Ramalho, que também é formado em jornalismo, e a gente vai entender um pouquinho do protagonismo estudantil no Voz Ativa. Thiago, conta pra gente qual que é a importância de ter um jornal impresso, principalmente hoje, nos dias atuais, que tudo é mais digital. Jornal impresso, você ter o jornal impresso hoje é você resgatar, é você ter uma marca ali de resistência em relação a uma cultura que aos poucos parece que está desaparecendo. Então vejamos, com os dispositivos digitais, celulares, tablets, computadores, as pessoas começaram a ler mais na internet, na tela, e esse hábito de sentar, pegar o jornal, folhear, dedicar um tempo à leitura, começou a ser transformado em outra coisa. Então, quando você tem um Voz Ativa começando em pleno século XXI, nos anos 2024, 2025, melhor dizendo, você está resgatando uma cultura do tempo e da leitura. A pessoa senta, ela dedica um tempo à leitura, folheia o jornal, dá uma atenção para os assuntos que são ali tratados. Eu acho que é muito importante esse resgate dessa cultura que foi tão predominante em anos anteriores. E, Thiago, conta pra gente aqui. A gente sabe que você é um dos protagonistas desse jornal, né, da execução do jornal, e você está sempre ajudando os estudantes a fazer correções na diagramação, principalmente. Como é para você, como professor, ajudar eles ajudar eles na formação acadêmica nesse âmbito mais profissional? O aluno de comunicação que trabalha, né, se envolve num projeto que gera um jornal impresso, acho que tem muito aprendizado ali sobre o dia a dia de um jornal, como que você pensa a pauta, como que você pensa as reportagens, como que você pensa a edição e a diagramação, todas essas etapas. Mas, além disso, os alunos que participam desse processo, e mesmo aqueles que não participam, eles têm um produto depois, né, que chega às mãos deles, e eles vão ter essa experiência que eu mencionei agora há pouco, essa experiência do tempo, da leitura, da concentração, que é algo que a gente vê que nessa geração não acontece como nas gerações anteriores. Então é interessante ver esse resgate nessa geração.
Além disso, é um jornal que vai trazer informações sobre a comunidade universitária aqui da Unicesumar. Então, também é uma forma dos alunos se envolverem com as questões da instituição de ensino. E as questões da instituição de ensino são as questões dos estudantes também. Pautas que interessam a eles sobre projetos, sobre bandeiras, sobre acontecimentos importantes. Tudo isso contribui também para o aluno desenvolver um olhar crítico em relação ao próprio espaço que ele ocupa, aquilo que ele vive, a realidade dele, e para aqueles que participam do jornal, da produção do jornal, também sobre as etapas de produção do periódico. Tiago, muito obrigado pelas palavras. Lorenzo, agora é com você. Essa foi a nossa conversa aqui com o Tiago Ramari, um dos professores que estão participando do Voz Ativa. Obrigado, Gustavo. O Voz Ativa completa um ano mostrando que o jornalismo universitário pode ir muito além da sala de aula, unindo experiência, comunicação, criatividade e vivências reais dentro da universidade. A edição do Voz Ativa de hoje fica por aqui, mas você pode rever essa edição e acompanhar outros conteúdos em nossas redes sociais e plataformas digitais. Até a próxima!